Hoje vou conversar com uma dupla de empreendedores de sucesso no mundo da educação e tecnologia. Com visão empreendedora e determinação, eles têm transformado o setor, oferecendo soluções inovadoras para crianças e jovens. Juntos, eles lideram o grupo Maker Educação e Tecnologia, que conta com 5 empresas renomadas. Essa parceria inspiradora é um exemplo de como a união de talentos pode impulsionar o crescimento e alcançar grandes resultados. Os dois continuam inovando e deixando um legado no mercado. Você de Campinas e Ribeirão Preto, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, também seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje, e vamos entrevistar os empresários Rafael Oliveira e Paulo Moraes. Um prazer, Rafael, Paulo, vocês aqui no Poder e Negócios, para falar sobre esse tema tão importante que é a questão da tecnologia, da educação, porque a ligação entre as duas coisas é fundamental para o futuro, não é mesmo? Com certeza. Primeiramente aí agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? E realmente, né, os nossos jovens, as nossas crianças precisam ter essa questão da tecnologia envolvida com a robótica para que consigam aprender novos conteúdos e terem novos desafios, né? Então é muito importante essa junção da educação com a tecnologia. Mas olha, antes eu gostaria de saber um pouquinho da empresa de vocês. Sim. Como que vocês começaram, por que tiveram o desejo de ter uma iniciativa como essa ligada à área da educação com tecnologia? Como é que tudo começou? Legal. É importante a gente falar, né? Porque eu comecei, meu pai, ele sempre trabalhou na parte rural. A minha mãe era cabeleireira de mão cheia. E eu, com 17 anos, me emancipei, né, meu pai, e comecei ali a empreender, né? No começo eu tinha uma loja de informática, mas depois a gente foi conquistando, foi aprendendo com o caminho, né? E aí a gente começou com essa questão de educação e robótica, onde eu sou posso dizer assim, um apaixonado? Vamos dizer assim, mais do que apaixonado por robótica e um entusiasta, né? Então, eu vejo que isso é muito importante. E aí a gente começou com essa questão e começamos tudo como uma empresa pequena, realmente, fazendo os projetos de robótica, os primeiros livros escrevendo, né? Junto com a nossa parte, a gente tem outro sócio, que é o Fábio, né? Que é da parte pedagógica. Então, a gente começou ali esse objetivo, né? E dali para frente começou as viagens. Então, ali eu fui para a China, fui para Hong Kong, fui para Vietnã, Coreia do Sul, para quê? Realmente aprender um pouco mais sobre o conteúdo. Sou formado em ciência da computação e ali começou. Polos tecnológicos, essas regiões, não? Eu falo que cada vez que eu vou para fora, né? A última vez foi o ano passado, né? Que eu fui para a China e para o Vietnã. Então a gente aprende muito. E são polos tecnológicos, né? Tem cidades como Shenzhen, na China, que é o Vale do Silício chinês. E ali a gente aprendeu muito. E aprendeu também com os coreanos. A Coreia do Sul é um local assim muito apropriado para a tecnologia. E dali a gente traz todo esse conhecimento, toda essa bagagem nossa com tecnologia, robótica e colocando isso principalmente na educação. Por quê? Isso aí ajudou muito os alunos a aprenderem de uma forma diferente, né? E aí o Paulo, que é o especialista nosso na parte comercial, sabe falar até um pouco melhor, né, Paulo? Na verdade, essa experiência toda que o Rafael teve lá fora, que pode trazer para a gente, e a gente sentindo a dor aqui, né? Na ponta, o dono da escola, o mantenedor, o professor. Como que eu faço com toda a tecnologia que já tem, que os alunos, as crianças têm acesso em todo lugar, está tudo acontecendo, inteligência artificial, realidade aumentada, tudo acontecendo hoje em dia, e os professores, como que eu faço isso? E o que se encontrava até então, o grande problema do que se encontrava até então, que aí foi a grande charada que a gente conseguiu resolver o problema, era uma robótica mais difícil, mais complexa. Eu mesmo via a robótica como algo intocável para um perfil como o meu. Como ele disse, eu sou do comercial, né? Sou de vendas. Então, para mim, era intocável. Eles ainda que estudaram ciência da computação, tinham mais acesso. Só que eles são 5% de uma população. E os outros 95%? Como que iam fazer? E aqueles professores que estavam lá?
E aí foi a grande sacada que o Rafael viu lá fora, que foi aprender, estudar mão na massa, que é o hands-on, e você poder aprender. O que nós trouxemos para o Brasil foi a robótica fácil. Isso foi legal. Foi a grande virada, foi a grande chave, onde a gente pode. Hoje a gente tem robótica a partir de 3 anos de idade com programação. Eu estou falando 3 anos de idade. Olha. Já com programação. Então, esse garimpo que ele fez lá e aprender com quem está na vanguarda, né? Índices do PISA que trouxeram de países como esses que a gente está falando, da Ásia, de vários lugares, foi para o Rafael olhar e falar, não, peraí, vamos sentar e vamos fazer algo fácil, acessível, né? Fácil mesmo, no sentido de que eu não vou entrar lá em linha de programação já de cara, né? Então, foi nisso que aconteceu e a gente conseguiu trazer isso para o Brasil de uma forma financeiramente viável, né? E executar isso em sala de aula, mesmo em grandes redes, né? Em grandes demandas, ficou mais fácil. Então, mérito do Rafael, que um menino do interior, filho de uma ótima cabeleireira, né? E de uma pessoa do trabalho rural, que já desde pequenininho, a gente conhece ele desde pequenininho, pegou lá o computador, pai, eu quero um computador, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Naquela época, aí se emancipou e trouxe tudo isso de tecnologia. Então, é isso que a gente está exaltando hoje em dia, né? Essa transformação que aconteceu na vida dele, e eles podem ver que é por vontade própria que ele quer colocar isso para toda a população do Brasil e da América do Sul, que já chegou lá. E quando a gente fala sobre trazer esse conhecimento todo para o Brasil e para a nossa região, a gente está falando de fato uma região acolhedora para isso, não? Porque nós estamos... Campinas nem se fala pelo polo tecnológico que até pelo projeto Sirius aqui, mas é uma região que abraça muito essa questão futurística, essa questão de tecnologia, não? Eu vejo a região de Campinas, ela é muito motivadora para a gente, porque sempre você tem situações diferentes, tecnologias novas, né? E tudo começa aqui. A gente sabe, né, que tudo começa principalmente nessa nossa região aqui, que eu posso dizer que é o Vale do Silício brasileiro, né? Fazendo uma comparação. E é interessante isso que o Paulo falou, né? Porque a gente foi trazer uma tecnologia, mas são países de cultura totalmente diferentes. Então, quando a gente trouxe para cá, o que foi interessante é que a gente colocou a parte da BNCC, que é muito importante, junto com o nosso material, junto com a tecnologia. Então, não é você aprender a fazer um carrinho e ir para frente ou para trás. Não, está muito além disso. A gente fala muito em desafios, a gente fala muito da questão de frustrações também. Eu vejo que hoje a gente precisa preparar as nossas crianças, os nossos jovens para frustrações. Então, quando você vai programar, mesmo que seja uma programação por blocos, às vezes não dá certo na primeira vez, às vezes não dá certo na segunda. Então, assim, a gente prepara o jovem para quê? Para conseguir suprir isso, para conseguir avançar esses objetivos, né? Então, isso é muito interessante. A outra questão, trabalho em equipe. Eu falo que ninguém faz nada sozinho. Como o Paulo colocou aqui, claro, a gente foi para a China, estudou, mas tem que ter uma equipe por trás, né? Se a gente não conseguir trabalhar em equipe, a gente não consegue avançar. Na última reunião que nós tivemos, eu falei muito sobre pessoas, né? Porque é muito importante pessoas. E é isso que a gente faz. A gente faz através do ensino lúdico, através da tecnologia, da robótica, fazer com que as pessoas aprendam mais fácil, né? E foi interessante que uma das viagens que eu fiz em Hong Kong, eu visitei uma escola, né? Que essa escola, ela era a segunda do PISA mundial. E foi interessante que eu fiz uma entrevista e fui perguntar por que vocês ficaram em segundo, né? E eles falaram assim, Rafael, 2 coisas. A primeira questão é que o nosso ensino ele é integrado com essa parte e ele também é um ensino integral. A segunda questão é hands-on, mão na massa. Em tudo que a gente faz aqui, a gente materializa. Então, se eu vou ensinar matemática, eu uso a robótica para ensinar a fazer uma conta de adição, subtração. Isso eu estou falando, por exemplo, crianças, como o Paulo falou, de 4 ou 5 anos, né? Então, qual que é o passo deles lá? Tudo eles materializam. Com isso, eu falei, caramba, né? Então, o segredo aqui... Tá aí. Quer que eu te mostre um exemplo? A hora que você quiser, eu te mostro aqui na prática. A gente vai mostrar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rápida, a gente vai para o intervalo, mas fique aí, porque é bem rápido mesmo, e eles vão mostrar na prática, então, materializado como isso tudo funciona.
volta com Poder e Negócios. Bom, me conta então, como é que vocês fizeram material, como que vocês materializaram essa coisa toda, esse ensino? Perfeito. Então, aqui na mão do Rafael, né, o pessoal de casa poder ver ali, nós temos uma aula, né, e que muito interessante de mostrar, que é uma aula sobre mamíferos. Então, poxa, a gente está falando aqui sobre mamíferos, não é só montar um cachorrinho. E aí você dá um comando nele lá, como vocês estão vendo ali, ó, você dá um comando nele, ele vai andar, pode ver que ele está andando a uma determinada velocidade e parando com alguns segundos. E ele respeita um comando que você faz, né? Atrás, por exemplo, atrás você tem dá um estalo no dedo estalo ali, no dedo. Exato. E ele vai. Ele vai. Aí ele pode ver que ele foi, ó, ele anda por X segundos e ele para, ok? Esse é o comando dele. Com licença, por favor, Rafael. Então, o que a gente usou ali? Uma programação, né? Que foi interessante. A gente vai usar agora um cartão de programação aqui para o pessoal poder ver melhor. Então, são cartões, tá? Que tem leitor atrás de QR Code, ok? E aí nós vamos passar esse cartão nesse leitor, tá bom? Aqui, que vai conectado ao robô, ok? Então, quando eu passar esse cartão, então, por exemplo, este cartão aqui, ó, ele é um cartão que vai colocar a quantos por cento de velocidade. Então, de 0 a 100, qual a velocidade que você quer que ele ande? Sim. Esse cachorrinho. Eu quero que ele ande, no caso aqui, a 75%. Poderia ser 50%, poderia ser 25%, poderia ser até 100% da capacidade máxima do motor. Quando eu passo esse card, tá? Passei esse card, lá na memória vai ficar gravado que ele deve andar a essa velocidade. Muito bem. Em seguida, eu vou passar um outro cartão agora e eu vou passar ele, que é um cartão de quanto tempo. Então, por exemplo, eu quero que vá 1 segundo, tá? 1 segundo que ele vai andar. Eu passo o cartão de 1 segundo, o tempo que esse cachorrinho vai ficar andando na velocidade de 75% é de 1 segundo e vai parar. Posso dar o comando para ele parar, com mais um cartão aqui. Posso dar mais um comandinho de parar, stop. Tudo ainda com termos em inglês para ajudar a criança a ter mais um reforçozinho ali, tá? Posso mandar virar à direita, virar à esquerda. Então, eu vou dando o comando por aqui. Pronto. A partir do momento que eu fiz isso, eu criei uma lógica de programação sem mesmo ter colocado a mão num computador. Sim. E aquele tal do if or else. Exato. É exatamente isso. Assim, se a pessoa não tiver pronta para entender, é difícil. É porque você se programou para vir até o estúdio hoje, não é? Em o horário que você ia chegar. A gente programou para chegar aqui dentro do horário. Então, a vida já está envolvida em programações. Sim. Então, o que a gente fez através dessa busca que o Rafael fez lá fora, esse entendimento que ele teve lá fora, que foi a luz de tudo, né? Foi que a gente podia traçar caminhos mais simples para que alguém aprendesse com 3, 4, 5 anos de idade uma programação sem mesmo ter colocado a mão no computador. É aquele tal negócio, né? Então, se eu chegar no horário, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. Se houver. Ou melhor, se não, eu tenho que ter uma solução aqui. Isso é a programação. Essa é a programação. E perfeito. Isso é interessante que você está falando, né? Porque a criança começa a aprender da maneira correta. Imagina se eu fosse ensinar uma criança de 6 anos, que é o caso desse kit aqui, a programar dessa maneira. Se, if, then, ou else. Ela não ia gostar nunca da programação. Até por isso que hoje a gente tem poucos programadores. Por quê? Porque a gente precisa iniciar a partir de 5, de 4 anos essa programação. Então, dessa maneira é lúdica. Aí, como que acontece? O Paulo falou, ó, é uma aula de animais. Então, na mesma aula, eu ensinei ele lógica de programação, eu ensinei a programar, não necessito do computador ainda e nem do tablet, porque estou ensinando primeiro para ele a lógica. Sim. E aí eu faço o quê? Além disso aí, ele tem a criatividade, porque a gente não coloca para ele montar exatamente esse cachorro, e sim ele tira a criatividade da maneira dele. Então isso é muito interessante, porque é isso que a gente trouxe o conceito lá de fora. Eu não chego aqui e falo, vamos ensinar programação, vamos sentar no computador. Não, a gente vai fazer o quê? De uma forma lúdica, eu vou implementando essa parte da tecnologia e robótica na educação. E aí a gente tem N coisas que a gente pode fazer. Trabalho em grupo, por exemplo, são 4 alunos para fazer isso. Hoje você, Thiago, vai ser o líder da turma. Sim. O Rafael vai fazer mecânica, que é uma das ciências, eu vou fazer eletrônica e nossos colegas da câmera vão fazer, o colega da câmera vai fazer a programação, que é essa que eu fiz agora. E vamos trabalhar juntos. Você que é o líder vai ter que entregar esse projeto pronto dentro do horário, você vai cuidar do tempo, vai ser gestão do tempo, organização do kit e tudo mais. Semana que vem reveza, né? Nosso câmera vai ser
a pessoa que vai ser o líder da turma, Rafael vai fazer e eletrônica. Assim, cada um vai treinando as suas habilidades. E as frustrações, porque se não der certo, sim, é aí que entra o não dar certo negócio. faz parte da nossa vida. Faz parte. Perfeito. Sim. Então é essa nossa pequena parte da nossa metodologia. Agora vocês têm também aqui que trouxeram mais 2 projetos, né? Esses que a gente vê aqui no telão, por exemplo. O que são esses 2, por exemplo? Perfeito. Aquele primeiro que tem um formato de uma casa, tá? Aí nós estamos acionando nele um sensor de vibração. Então nós estamos dando uma aula de geografia falando sobre terremoto. Que mede a escala Richter. A escala Richter, você acredita? Que vai piscar 7 vezes, 6 vezes, 5 vezes e vai ter um sinal sonoro também. Então, vai trazer a reflexão das placas tectônicas que se movem e tal. Então, nossa aula não basta só robótica. Vamos entrar na BNCC, como o Rafael falou. E aí, uma aula de música. Incrivelmente, eles vão fazer a própria caixinha de música, usando a programação em blocos para criar dó, ré, mi, fá e assim por diante e fazer sua própria caixinha de música. Muito legal. Então, ele consegue, na aula de música, fazer a programação e criar a própria caixinha. Sim. E na aula de geografia entender sobre as placas tectônicas, porque na minha época eu tinha que ver o livro só o livro. Só o livro. E entender que as placas elas se movimentam assim, Sim. assim. Tem que imaginar. E agora você pode são fazer. as responsáveis pelas catástrofes que acontecem por aí. E nesse caso aí ele aprende, ele entende o que causa o terremoto. Sim, e o que causa o terremoto, ele vai ter toda essa reflexão e ele vai, tanto que simula uma casa, ele já começa a pensar o que é que ele pode fazer de projeto posterior, que é isso que a gente investe bastante, para que eles pensem em projetos para que no futuro ele possa criar alguma coisa para ajudar as pessoas. Por isso que tem uma casa. Bom, a casa que tá aqui, qual projeto de engenharia eu posso fazer para que suporte ali aquela vibração até determinado nível? Você pode mas entrar, aí, evidentemente, num futuro... Não, mas você pode entrar em tudo, mas fazendo já em miniatura isso, né? Então, tecnicamente, você está fazendo sim um projeto com sensor. E está vindo aí um negócio bem desse jeito aí, que é para fazer essa garotada tirar ideias mesmo da mente e colocar para funcionar. É um campeonato que vocês vão desenvolver, né? Isso, exatamente. Um campeonato mundial, IYRC. É um campeonato que em 2017 eu fui para a Coreia do Sul e aí o campeonato estava acontecendo na Malásia. E a gente assinou uma parceria com os coreanos e toda a parte da Ásia. Hoje são mais de 27 países e nós trouxemos esse campeonato para o Brasil. Então, o primeiro campeonato desse aconteceu em 2018, que foi na cidade de Leme, e depois, gradativamente, a gente foi colocando na região. Fizemos já em Brasília, fizemos em Piracicaba, e esse ano vai ser em Campinas. Então, é bem interessante que esse campeonato ele reúne muitas pessoas, né, Paulo? Na última edição, 1.400 pessoas. Participaram? Participantes. Sim. Uau! Participantes. 1.400. Fora os pais que foram assistir, fora e quem a torcida. pode participar? Hoje em dia, a gente está trabalhando com alunos da rede pública e da rede privada, misto, tá? São categorias diferentes. Hoje nós temos 6 categorias que podem aumentar, né? Porque a gente tem um leque muito grande de opções. E tem categoria que já tem o projeto pré-programado, para que você pilote ele, para que você possa, né, para os menores, inclusive, tem basquete, tem vôlei, daí começa a dificuldade, desvio de obstáculos, você tem futebol, você tem, enfim, várias modalidades, e aí depende do ano escolar e depende do grau de conhecimento que esse aluno tem, tá? Tem as categorias mais simples e que pode a população em geral que não tem acesso à robótica entrar, porque ainda não está em todos os lugares, né? Mas tem as mais complexas, que são aquelas de você fazer com que um robô de forma autônoma ele possa passar de uma situação, de um salvamento, de alguma coisa nesse sentido também. Tá? Então é bem elaborado. E é bem interessante porque a gente tem as Olimpíadas regionais, temos as estaduais e depois a gente tem a nacional e depois a internacional. Então o que é legal, né? O ano passado nós levamos 9 alunos para o campeonato internacional na Coreia do Sul. Então, que se destacaram aqui, vocês falaram, exatamente. Temos que levar. Isso. Vamos continuar daqui a pouco, porque a gente vai precisar fazer uma rápida pausa agora, mas fique aí, Poder de Negócios volta já, a gente vai saber como que faz para se inscrever, para participar, se precisa ser de forma antecipada. Fica aí, hein?
Voltamos para o último bloco do Poder e Negócio, mas sem perder tempo, eu quero saber como é que faz para se inscrever, para participar desse campeonato. Precisa ser de forma antecipada? Como que é? Hoje em dia, esse campeonato acontece onde dentro das escolas, dentro das unidades escolares, é feita uma classificatória, tá? Então, dentro das unidades, não dá para levar todo mundo, né? Sim. Se for pegar numa rede pública todos os alunos, não tem condições. Então, dentro das unidades escolares, acontecem as eliminatórias, né? As classificatórias, desculpe, onde ali você vai passar para uma próxima fase. E aí, dentro dessa próxima fase, que é a regional, você também vai participar para uma classificatória e vai avançar para uma seguinte. No ano passado, a gente teve gente de Brasília vindo para o nosso estado, a gente teve gente do Mato Grosso do Sul, a gente teve gente de várias cidades do interior de São Paulo. Quer dizer, pode acontecer de virem de vários lugares do Brasil por conta de já terem se inscrito com a escola. Então, rola uma divulgação com as secretarias da educação. Da educação e as escolas da rede privada também. Vai da inscrição da escola para poder participar, né, desse evento. E é interessante, né, porque nós temos escolas e parceiros em toda a parte do país. Então, por exemplo, assim, a gente tem escolas em Roraima, no Acre, parceiros que podem participar desse campeonato, né? E daí a gente faz toda uma divulgação, todo mundo faz o campeonato dele regional e realmente, assim, cada ano o público é maior. Começamos aí no primeiro ano, né, Paulo, com 500 participantes. Estamos com 1.400. O último campeonato teve 1.400, que foi na cidade de Nova Odessa. E agora, o que acontece? Nesse próximo campeonato, a gente espera ali, no mínimo, 1.500 alunos. E me conta aí, tem algum prêmio para quem vencer aí no projeto? Sim. Tem. A gente, no último ano, o Rafael teve a iniciativa aí de que a gente premiasse os alunos com Pix, com dinheiro mesmo. Sim. Variou, acho que o total que foi dado em prêmios. O total de prêmios foi em torno de R$20 mil. O total de prêmios, né? Mas a gente teve também, por exemplo, sorteios de Bluetooth, sorteios de fone de ouvido, sorteios de toda essa parte. Vários outros prêmios. As regionais acontecem com muito de TV, smartwatch também, então é muita premiação. Mas tem novidade que um dia vocês vão saber que a gente está pensando para Campinas aí, alguma coisa bem legal. Hein? E a gente vai querer trazer aqui no Poder e Negócios aí com exclusividade essa premiação, hein? Tá prometido. Me conta. Precisa pagar alguma coisa para participar? Nada. Como que funciona? Essa é a vantagem. Nosso campeonato ele é totalmente free. Você não precisa participar. Você faz a inscrição do campeonato e participa no local mais apropriado, mais próximo, né? E daí vai tendo as seletivas, né? E sabe o que é interessante? Puxar um link. Você lembra quando o Paulo falou daquelas tarefas dos alunos ali? Então, por exemplo, na semana eu vou ser o programador, na outra semana eu vou fazer a parte eletrônica. Eu sou uma pessoa que gosto mais da programação. Então, essa habilidade minha, ela vai aparecer mais no campeonato. Sim. Por quê? Na aula, eu tenho que fazer aquela questão de fazer todas... eu tenho que fazer aquela função do dia. Mas no campeonato, não. No campeonato, a minha equipe, por exemplo, eu vou querer ser o programador. E aí, a outra pessoa, o Paulo, por exemplo, é a melhor para fazer a parte de montagem e tudo mais do projeto. Então, ele vai fazer essa parte. É assim, o preparo já tem que começar, não é? Sim. Como é que faz, então, para se inscrever? No caso das escolas, os alunos, como que faz? As próprias escolas, hoje em dia, o formato atual do campeonato é que as escolas escrevem quantos alunos eles pretendem colocar. E aí as escolas entram em contato com vocês. Isso, e a gente ajuda eles a organizarem internamente as eliminatórias, as classificatórias deles dentro das unidades escolares. Tem assim, algum site? Sim. A gente tem um site, né? Do www.iyRC.com.br, né, Paulo? E aí as escolas... Se você repetir o site mais devagar. Sim, é www.iyRC.com.br. YRC International Wang Robot Competition. Então é .com.br. E aí as escolas entram em contato com a gente. Só para ter uma ideia, a final do nosso campeonato ela é em outubro. Mas nós já estamos trabalhando desde fevereiro com as inscrições. Sim. Por quê? Porque agora a gente começa as etapas primeiro regionais, depois estaduais, para a gente conseguir lá em outubro essa quantidade. Mas assim, o ano passado participaram mais de 20 mil alunos. Uau!
Então, assim, foi toda uma a seletiva. A expectativa é que esse ano quantos alunos participam? É como eu falei, né? Eu sou... o Paulo já falou para mim de 2.000 alunos, né? A gente está fazendo um evento aí para 1.500 alunos, mas com certeza a gente pode ter essa surpresa de 2.000 alunos. Mas a gente está trabalhando em cima de 1.500. Muito legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Poder e Negócios. Vamos continuar acompanhando todo esse preparo, esse trabalho aí, viu? Muito obrigado pela participação. Felizmente a gente não tem mais tempo, o Poder e Negócios de hoje fica por aqui, mas lembre-se, você pode rever o nosso programa no canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Você pode ouvir todas as entrevistas no Spotify, basta procurar lá, Poder e Negócios. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha uma excelente e abençoada semana.